Boa noite. Vamos então dar início a mais uma palestra da nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira semana do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Perspectivas Agenda 2030, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP, também conhecido como PPG-SSA, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FIAM. Eu sou o Rafael Flose, atualmente estagiário do programa e também aluno do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, e estarei presente durante essa noite conduzindo o evento, juntamente com toda a equipe de coordenação do evento. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e ouvintes ao final da palestra. Para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat, que nossa equipe está repassando para o mediador. Por favor, mantenha a câmera e o microfone desligados para um bom andamento do evento. A nossa atividade dessa noite, então, é a palestra da professora Soraya, os desafios brasileiros na implantação da Agenda 2030, contando, é claro, com a presença dela. Professora Soraya, que é professora orientadora dos programas de pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, Tecnologias Ambientais do Instituto Tecnológico de Pernambuco, especialização em Gestão de Resíduos Sólidos da Universidade Católica, pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa e Gestão Ambiental em Pernambuco, o GAMP, pesquisa sobre gestão e planejamento ambientais, educação para a sustentabilidade, gerenciamento de resíduos sólidos, combate ao contágio doméstico por Covid-19 e outros patógenos. Ela também é revisora de 20 revistas científicas nacionais e internacionais, publicou 35 artigos completos em periódicos, 25 livros como autora e organizadora e 52 capítulos de livros. Ela também é organizadora do Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, EPERSOL, participa do SCORAI, Sustainable Consumption Research and Action Initiative, é signatária do ODS, ONU, Development Sustainable Goals da Organização das Nações Unidas, né, que é o ODS, os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade que todos nós conhecemos. Além da presença da professora Soraya, também teremos de mediador os professores Danton Heleno Gameiro, que participou com a gente um pouco mais cedo, né, na parte da manhã de hoje, que ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFOP, mestrado em Engenharia Metalúrgica pela PUC-RJ, e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela UFRJ. Atualmente ele é professor titular dos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia Ambiental da Escola de Minas da UFOP, assim como professor e membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação, o PPG-SSA UFOP. E o professor Wellington Ribeiro, que ele é geógrafo e professor na Secretaria de Estado de Minas Gerais. Além disso, ele também é mestrando no Programa de Sustentabilidade da UFOP. Bom, agora então eu passo oficialmente a palavra para a professora doutora Soraya Giovanetti Eldeir, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Pode ficar à vontade, professora. Rafael, muito obrigada pelo convite. Gosto muito de Minas Gerais, conheço a terra de vocês. Estou sentindo falta de viajar, de comer o queijo mineiro, bom demais. E estou sentindo falta desse ambiente tão bom que é o nosso país, tão multifacetado. Eu queria que você me desse uma coordenada, quanto tempo eu tenho para eu ficar aqui monitorando. Quanto tempo eu tenho? Professora, pode ficar bem à vontade com a sua palestra. O nosso horário é até 8h30 aproximadamente. Perfeito. Então, pode ficar bem à vontade ali, uns 40 minutos, 40 e poucos minutos de palestra, para a gente poder depois seguir com as perguntas. Só antes de você começar, eu gostaria de relembrar também que a gente está contando com a presença da professora doutora Kelly, que é coordenadora do programa de mestrado. Esqueci de mencionar ela, mas só relembrando aqui, não tem como esquecer, né? À vontade. Ok. O Zoom Meeting não é exatamente o programa que eu uso sempre. Eu boto para o share ou você prefere fazer o compartilhamento? Pode ser, eu já estou com o slide pronto aqui e compartilho para você. Ok. Então, muito bem, gente. Eu preparei hoje para a gente discutir um pouco esse desafio que a gente tem na Agenda 2030, os ODS,
Isso me parece extremamente relevante, porque é um indicador mais claro para a gente se encaminhar para a sustentabilidade. Na realidade, esse processo ele começa muito lá atrás, ele começa desde Brundtland e... Ok. Deixa o Rafael se localizar aí com a minha palestra. Então, ele começa, eu acho que em 72, quando a gente tem um documento que é Limites do Desenvolvimento, do Clube de Roma, e a partir daí a ONU começa a olhar com um pouco mais de luz a questão de, bom, se existe um limite do crescimento, então exatamente para onde é que eu vou? E aí, conversando com Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, uma mulher visionária, montou-se uma comissão para trabalhar o que seria o relatório Brundtland, que é chamado de Our Own Future, Nosso Futuro Comum, foi lançado em 87, e a partir daí se compreendeu que o mundo era muito facetado, multifacetado, com tantas especificidades e para onde a gente poderia ir. E, nesse sentido, a ONU fez a Agenda 21, e a partir daí percebeu que a Agenda 21 não seria suficiente, teríamos que ter indicadores. Em 2000 lançou os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 2015, dia 27 de setembro de 2015, lançou os ODS, ou Agenda 2030. Então, vamos começar agora a sequência de slides. Então, nós temos... Pode seguir. Nós temos 17 objetivos, isso eu tenho certeza que todos conhecem, são 169 metas, podemos ir, e a partir dessas 169 metas, podemos seguir, nós temos uma sequência, eu fui tentando agrupar essas metas para vocês, para a gente ter uma rápida olhada, só muito rápido. Então, o objetivo 1 e 2, focado mais em fome, então é reduzir pela metade o número de pobres em relação a essa questão, podemos ir. E aí eu trago uma imagem para vocês, que é uma imagem que a gente sempre associa à África, mas no fundo, hoje em dia, a gente tem cerca de 6 milhões de brasileiros passando fome, especialmente na pandemia, que isso aumentou muito. Significa a gente não ter a segurança de ter alimento todos os dias. Pode ir mais uma. O 2, 3 e 4 tem a ver com esse bem-estar, educação e igualdade de gênero, e aí a igualdade de gênero pode seguir. Tem uma questão muito forte, não só de gênero, mas também de geração, e a gente vem vendo que a mulher está avançando bastante na questão profissional, isso é extremamente importante, mas quando a gente olha os cargos de direção, infelizmente, a gente ainda não vê a presença feminina. Então, ainda temos que caminhar muito. Podemos ir para o próximo, que a gente vai ver o objetivo 6, que é focado em água potável, então garantir a água potável. Quando a gente fala de segurança hídrica, é não ter água todo dia, o tempo todo, e água de qualidade. No fundo, o Brasil vive uma situação de extrema insegurança hídrica em todos os estados, em todas as localidades, porque num local onde tem segurança hídrica, a gente consegue tomar a água da torneira, e acredito que vocês não tomam, apesar de ter tanta água mineral. Então, podemos seguir. Vem uma imagem, lembrando a vocês que isso é muito comum aqui no Nordeste. Você tem os barreiros que, quando secam, o chão fica completamente rachado, famílias que precisam caminhar, às vezes 30, 40, uma hora e meia, para conseguir pegar 20 litros de água, e essa água não tão boa, não tão de qualidade. Podemos seguir para o próximo objetivo, que eu agrupei o 7, 8 e 9, que vai trabalhar um pouco essa parte de empregos verdes, de economia verde e a parte de energia, buscando energia sustentável. Então, criar essas soluções sustentáveis é muito importante. E, em seguida, a gente vê uma imagem que é justamente de placas solares numa escola. E aqui a gente teve um programa no Nordeste chamado Luz para Todos. Acredito que aí o problema da eletrificação rural também está bastante superada. Mas, mesmo assim,
a gente ainda tem um certo déficit em alguns lugares, poderia ser uma boa a gente ter unidades autossuficientes. E continuando nos ODSs, nós vamos ter o ODS 10, que é a redução das desigualdades, e aí eu trago para vocês uma imagem que começa a mostrar a desigualdade não só em relação a etnias, não só em relação a classes sociais, não só em relação a regiões, a municípios. Então, nós temos uma sequência de desigualdades que a gente precisa combater. E seguindo, a gente percebe, vamos lá, o objetivo 11, ele é muito focado na violência. E quando a gente fala de violência, a gente vai ver uma imagem que representa um tipo de violência, mas na realidade a gente tem várias questões a serem abordadas, a questão da violência do humano com os animais, a questão da etnia, né, das raças que a gente tem, ou desigualdades sociais, que isso é uma coisa terrível, e uma violência que a gente vê muito presente aqui em outros lugares, que é o feminicídio, ou a questão de todas as agressões que a gente tem para crianças e para mulheres. E seguindo em frente, nós temos o objetivo 12, que é o consumo sustentável. Eu recomendo vocês lerem um pouco do consumo sustentável, muito o que a gente chama de obsolescência programada. Me parece que isso é uma questão que a gente precisa rever com o máximo de urgência. Eu recomendo os trabalhos do Fábio Encheneray, um grande amigo, e aí vamos ver uma imagem que representa bem o consumo e o consumismo, o consumerismo. A gente tem vários temas que podem ser abordados e, quem sabe, os homens começam a consumir tão sustentável quanto as mulheres, não é? Então, eu espero que a gente consiga olhar a questão do consumo sobre um outro viés, uma outra questão, que a gente repense até o tipo de compra que a gente faz. Digamos, calça jeans é um dos tecidos que mais polui o meio ambiente. Então, por que a gente vai usar um tecido que é um tecido exógeno, não é nacional, não é um algodão, não é apropriado ao tipo de clima, ainda por cima deixa organoclorados, órgãos fosfatados na água, que são substâncias cancerígenas. Então, temos que pensar bastante o que comprar, quando comprar, por que comprar e a quantidade que estamos comprando. Seguindo em frente, temos os objetivos, são 17, daqui a pouco a gente termina, 13, 14 e 15, que tratam especificamente de meio ambiente e da forma mais larga que vocês puderem compreender em meio ambiente. Então, podemos seguir em relação ao meio ambiente, tanto urbano, quanto um meio ambiente conservado e isolado. Então, muita gente, quando imagina meio ambiente, não imagina que a cidade está dentro desse contexto, que o seu dia a dia está dentro desse contexto, que você faz parte desse meio ambiente. Não é só pensar numa ilha isolada que não tem ninguém. Não. A nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, a nossa rotina, ela vai interferir muito no meio ambiente. E seguindo em frente, nós vamos ter o objetivo 16 e 17, que trata a questão da paz e justiça. E, na realidade, quando a gente olha todos os objetivos juntos, pode passar, então nós temos 4 níveis que a gente poderia agrupar. Nós temos um nível inicial, que seria o de meio ambiente, um intermediário que percebam que existe um grande peso dos ODS na área social, a área econômica, e o 17 ele perpassa, porque ele é a parte de governança. Então, a partir desse introdutório, como implantar? Eu queria dizer, já de pronto, que nós temos um grande dilema, nós estamos vivenciando um grande dilema, não só no Brasil, mas no mundo. Porque quando você tem um processo negacionista sendo estruturado, e como eu disse, não só aqui, mas em várias partes do mundo, não interessa ciência, não interessa indicador, não interessa nada. A gente entra num campo do achismo. E aí me parece que o primeiro grande desafio é o negacionismo. Então, podemos caminhar um pouco mais para a gente entender o que é esse negacionismo e como é que a gente vai trabalhar a partir dele. Por favor. Aguardando. Então, o negacionismo, a gente pode tentar estruturar ele, teoricamente, de 4 formas.
um negacionismo histórico. Existem pessoas que negam simplesmente que teve ditadura militar aqui no país, nega o Holocausto, nega até uma coisa que acontece hoje, que é o confinamento dos palestinos pelos israelenses. Então, há uma negação completa de coisas do passado e coisas do presente que fazem parte da história, e isso seria um negacionismo histórico. Mas há um negacionismo científico, isso é uma coisa muito estranha. A gente está assistindo a CPI, é uma coisa que sempre eu vou lá dar uma olhadinha, na Comissão Parlamentar de Inquérito em relação à Covid. Ontem nós tivemos uma médica negacionista, hoje nós tivemos uma cientista, e você percebe a distância que tem entre o discurso. E existe também o negacionismo estrutural, onde você tem uma linha de raciocínio já desenhada com um propósito muito claro. Então, é muito importante que a gente identifique isso como um momento de resistência a você fazer qualquer avanço e você quantificar qualquer coisa, porque o negacionismo ele anda em cima do achismo e não da ciência. Podemos caminhar? Então, quais são as estratégias do negacionismo? Para a gente partir desse ponto, né? Primeiro, uma relativização de tudo. Tudo começa com um conhecimento muito genérico, muito geral, e tudo é muito relativo, porque você não vai ter parâmetros técnicos para dizer isso sim, isso não, você não vai ter o preceito de comando e controle dizendo daqui para cima não pode, daqui para baixo não pode. É tudo muito relativo. A outra questão é uma indiferença, porque na hora que você simplifica demais a discussão, então está tudo certo, está tudo mais ou menos, você não vai ter indicadores. Vamos caminhar? E isso é um grande desafio para quando a gente começa a olhar o ODS, porque o ODS vai até 2030. Então, se a gente tem pessoas que estão exercitando uma política pública que não está querendo, digamos, dar continuidade ao censo, que a gente sabe que o censo ano passado foi suspenso por causa da pandemia. Este ano existe um problema muito sério de recursos, todo mundo compreende isso, mas a gente compreende que é extremamente relevante você ter essa série histórica, até para ter políticas públicas. Então, quando você usa o negacionismo para desestruturar o Estado e desestruturar as políticas públicas, não tem ODS que segure. Vamos caminhar? Andiamo. Estou aguardando. Então, algumas ideias em relação ao negacionismo, né? Você fala um pouco dessa coisa de curandeiros, que é extremamente importante, os xamãs lá dos índios, isso tem toda uma ciência por detrás. Mas outra coisa é você pegar uma pessoa que não é médica e começar a receitar medicamentos, isso não pode, né? Uma eterna cultura da conspiração, não vamos medir nada, os ODS, isso aí é coisa de comunista. Não existe, gente, isso é um processo mundial de avanço para a sustentabilidade. Uma dúvida em relação a afirmações científicas comprovadas. Então, você acaba dando mais valor à ignorância, ao achismo, do que à ciência. Então, é um processo anti-iluminista, né? Vamos agora negar tudo, voltar ao período de escuridão. Uma mentalidade o tempo todo conspiratória. Não vai medir isso, não. Olha, queimada no meio ambiente, queimada lá na Amazônia, não tem, não. Sim, e os indicadores? Não, o satélite está mentindo. Como assim? O sistema está mentindo. Como? Como é possível isso acontecer, né? Então, é importante a gente começar a perceber isso, porque senão a gente perde a dimensão dos números e dos indicadores e a gente fica numa tábua rasa aí, sem muita coisa para a gente fazer de fato. Vamos caminhar mais uma? Então, muito bem, se a gente olhar especificamente os desafios que a gente identifica nos ODS, a gente pode ter, inicialmente, 3 dimensões em relação à ONU, que é um documento de agora, retirado fresquinho. Um em relação a esses órgãos de intercâmbio internacional, e aqui no Brasil é o Itamaraty, então acaba tendo uma abordagem dentro do Brasil extremamente tímida do ODS, você não vê campanhas, você não vê iniciativas, é algo que, assim, fica no campo da ciência de especialistas, e é um tema que não se trata em relação aos diversos impactos, impacto no comércio internacional, impacto na dívida, impacto na transferência de tecnologia, que isso é fundamental, nos intercâmbios sul-sul, norte-norte, norte-sul, então,
toda essa discussão você não vê pautado aqui. Por mais que eu compreenda que a gente está num período de exceção, que tem mais de um ano, que a gente está vivendo uma coisa completamente inimaginável em dezembro, novembro de 2019, mas a gente não pode perder a dimensão que o mundo continua, né? Que o globo continua rodando e que a gente tem que colocar, tem que pautar novas discussões. Dentro do governo federal, a gente percebe claramente que combate à pobreza nas mais diversas formas, quer seja Bolsa Família, quer seja qualquer outro processo que exista, mas existe um olhar para a questão de pobreza, quer da forma eleitoral, quer da forma de reestruturar a economia para uma inserção, mas sempre a questão da pobreza está aí colocada. E uma produção de políticas básicas que muitas vezes não tem efetividade. Prova disso que a gente tem mais de 1.300 resoluções ministeriais do Ministério do Meio Ambiente que são diametricamente opostas às políticas públicas colocadas. Então, é uma coisa extremamente louca o que a gente está assistindo em termos de política pública. Mas, no mundo, a gente vê também que esse tipo de discussão acaba sendo extremamente mobilizador. Eu tive algumas reuniões da ONU que eram específicas para tratar de ODS, e são reuniões fantásticas, que você, em cada mesa, tem um representante do continente e ele traz a visão do continente, não do seu país. Então, você tem uma visão de mundo ali. É extremamente fantástico. E quem está na plateia, às vezes, são ministros, são presidentes, são assessores de presidentes, e você percebe que o mundo está olhando para os ODS. E você procura, assim, onde está o representante ou a representatividade brasileira, que todas as reuniões que eu fui foram extremamente parcas, infelizmente. Mas existe uma agenda positiva, então estamos num caminho positivo, e uma agenda de maior articulação do que a gente chama de acordos internacionais. Esses acordos internacionais, eles são indutores de políticas públicas. Então, os ODS, que se configuram com um acordo internacional de política pública. Vamos seguir? Então, a partir desses ODS, o que a gente percebe é que existem mecanismos, pelo menos em 4 dimensões. Eu não vou ler todos, eu já entreguei a apresentação para ficar à disposição de todos que tiverem interesse. Então, se a gente olha a esfera global, a primeira coisa que a gente percebe é que existem departamentos na ONU que trabalham com estatísticas, e do outro lado, existem universidades que estão dando suporte. Então, o grande gestor em relação aos indicadores, ele está dentro da Columbia University, e há uma sequência de universidades que estão desenvolvendo softwares para você ter a arrancagem em tempo real, quer seja do distrito, quer seja da cidade, quer seja do estado, quer seja do país. Isso foi apresentado em Nova York, lá na Columbia University, pelo Dr. Liu Shen, da Universidade de Shanghai, e eu morri de vergonha 3 vezes, porque enquanto ele estava apresentando, começou a plateia a dizer, mas a cidade tal, aí ele botava e aparecia em tempo real, e a cidade tal, e aí ele disse, olha, um dos poucos países que a gente não pode fazer essa simulação é o Brasil, porque o Brasil não disponibilizou os dados. E eu fiquei assim, morta de vergonha, ainda bem que no crachá, nesse minuto, não tinha que eu era do Brasil, mas realmente eu fiquei extremamente vergonhada. Então, veja, está havendo avanços em termos de metodologias, de ferramentas, mas onde estão os indicadores brasileiros? Porque o censo é de 2010, a gente já está em 2021, então a gente tem um gap aí que a gente não tem informações, e a gente precisa ter uma série histórica. Onde é que está essa série histórica, né? A gente tem que ter um fluxo de dados que vá para a ONU ir consolidando isso e compreendendo como é que está a evolução e qual é o tipo de entrave. Vamos continuar? Então, esfera global, a gente, assim, nós saímos de pares para pária, e eu acho que esse processo da Covid nos deixou na posição de pária pior ainda, né? As fronteiras estão completamente fechadas para o Brasil, apesar do Brasil receber agora a Copa, América, né? Nós estamos abertos.
Vamos receber vírus agora de vários lugares. Isso vai ser muito interessante para a ciência, porque aqui vai ser um laboratório. Os ingleses já diziam isso, né, que o Brasil é um laboratório em tempo real. Na esfera regional, a gente vê que há comissões da ONU que se mobilizam na América Latina, na América do Norte, América Central. Então, há camadas que a ONU está se mobilizando para saber onde está a questão. E há discussões que a gente chama de alto nível, quer dizer, são ministros, são presidentes, ou são a alta assessoria do Itamaraty que participa dessa discussão, mas efetivamente ninguém enxerga isso. Aqui no Brasil a gente não percebe essa movimentação. Pode seguir. Então, nós temos uma diversidade de comissões que estão dentro da ONU, e essas comissões é que fazem toda essa articulação. Na esfera nacional, a gente tem um grande desafio. Coletar, processar e disseminar dados, indicadores, esqueça. Até porque, de um lado, existem esses grupos da ONU que discutem, mas do outro lado existe contragrupo. Então, eu também faço parte de um contragrupo que a gente fica olhando os indicadores para dizer isso não é indicador, isso aqui não está bem definido, isso aqui tem que ser melhor definido. Então, a gente já está estruturando os indicadores que virão depois de 2030. Não é? Porque tem coisa ali dentro que, no nosso entendimento, não é indicador. E é um grupo que trabalha dentro do Cleaner Production, que é um evento que tem um dos jornais de maior impacto, que é o Journal of Cleaner Production, e essas pessoas se reúnem justamente para discutir como é que está, são pessoas do mundo todo. É uma discussão bem interessante. A próxima reunião vai ser na Itália, né? Muito bem, então, no Brasil, o que é que a gente percebe? Que o IBGE formou os seus grupos em 2015, começou a trabalhar, mas houve uma quebra completa dessa estrutura do IBGE. Houve um rompimento quase de contrato em relação ao governo do IBGE, e hoje em dia o IBGE não tem mais esse fluxo contínuo. E aí precisa existir uma concertação entre órgãos. Se a gente olha, digamos, a questão pandêmica, ou a questão de políticas públicas, a questão econômica, a gente não percebe essa concertação, vocês acreditam que o governo vai fazer essa concertação, essa orquestração em relação aos indicadores do ODS? Será que o governo federal enxerga isso? Né? Não sei, mas vamos seguir. Então, aqui está um desenho esquemático do que deveria ser esse fluxo de dados. Então, você pode ter dados descentralizados que precisam entrar numa plataforma, precisam entrar numa linguagem, porque a questão de dados é extremamente complexa. Eu chamaria a atenção para o trabalho, o livro da Roseli Santos, que se chama Planejamento Socioambiental. E ali tem um capítulo só falando de dados. Então, existem pelo menos 30 características que um dado precisa ter para ser de boa qualidade. Então, tem que ter uma série histórica, tem que seguir a mesma metodologia, tem que ter a mesma temporalidade, tem que ser georreferenciado, tem que ter uma espacialização, enfim, é um mundo de coisas. Então, quando você pega os dados que são produzidos de forma descentralizada, a metodologia é diferente, a espacialização é diferente, a temporalidade é diferente, vira uma confusão. Então, isso precisa entrar num filtro para sair com uma determinada lógica. Então, esse desenho é fundamental para a gente conseguir se comunicar com os indicadores que a ONU está colocando. Vamos lá? Então, muito bem. Agora, já na esfera não mais nacional, mas de coordenação horizontal, isso significa perpassando todas as áreas, a gente precisa ter mecanismos de articulação, tanto interno quanto externo. A gente tem que ter a presença das universidades. Não é porque eu faço parte da universidade há 11 anos que eu defendo, não. É porque na universidade a gente trabalha com ciência, e ciência não tem partido.
Ciência é uma política pública de Estado e não de governo. A universidade é uma política pública de Estado, vai perpassar os governos. Foi Lula, foi Dilma, foi Temer, agora é Bolsonaro, amanhã ou depois é outro, mas a universidade vai continuar porque é uma política de Estado. Então, é extremamente importante que a gente tenha esses mecanismos e que seja fundamentado numa política de Estado e não de governo. Mas vamos continuar, que ainda acredito que a gente está no meio. Então, quando a gente começa a olhar os ODSs, a gente percebe que existem ODSs que têm impacto global, existem ODSs de impacto local. Existem indicadores dentro dos ODSs que têm impacto local ou global. Então, é muito importante que a gente comece a determinar metas. É extremamente necessário a gente acompanhar as metas. E, a partir de um desenho, a gente consiga desenhar estratégias interdisciplinares e interligadas para a gente conseguir reverter o que está saindo, fugindo da meta. Então, todo o trabalho de estatística, de projeção, é fundamental nesse caso. E isso é ciência pura, né, gente? Vamos continuar? Então, eu queria trazer uma sequência, e, Rafael, você pode até talvez passar até um pouco mais rápido, que uma coisa que me parece fundamental é a gente olhar o tipo de educação que a gente está. É uma educação tradicional que vai pela visão de Locke, de o aluno não tem nada, o aluno de mestrado, doutorado, quer seja, qualquer um, e eu é que vou derramar. Isso é muito perigoso, porque será a minha verdade. Quando você está na academia, você começa a duvidar um pouco dos seus professores. Ótimo, porque a ciência é feita da dúvida. Mas quando você está no ensino fundamental e médio, você não duvida. O cara pode dizer qualquer coisa. A lua é um pedaço de vidro voando. A criança vai acreditar nisso. Então, é muito importante a gente perceber que tipo de educação, porque todo mundo passou pela educação tradicional. Vamos caminhar um pouquinho? Então, a base da gente foi uma educação bancária, que o Paulo Freire fala tanto. Então, o processo em cima de conteúdo, não tem a questão de criticidade, você precisa decorar. Lembrem-se o que vocês passaram no ensino fundamental e médio, se não foi isso. Vamos decorar, vamos estudar. Agora é química, agora é física. E virava como se fosse, né, o professor com uma boca enorme, eu só com um ouvido, não tinha direito nem de ter boca. Uma sala com 40 pessoas, imagina se todo mundo for perguntar. A aula de 40 minutos, vamos correr. A universidade não é assim. As aulas são de 2 horas, 4 horas, que você tem tempo e vamos pensar e vamos escrever. Por quê? Porque na universidade a gente está formando a criticidade. Vamos andar mais outra? Então, da educação tradicional, a gente entra, especialmente no período de Getúlio Vargas, até a Constituição fala disso, de uma educação tecnológica, que é importante você entender como funciona. Por quê? Porque nós tivemos uma revolução industrial tardia e retardada. Ela não foi só tardia, ela teve um surto em 1920, veja que ela é do século anterior. Aí ela teve um surto em 1920, depois em 1950, depois outro surto em 1970, e parou. Veja que o norte é baixamente industrializado, né? Então, essa educação tecnológica começa em Getúlio, mas vai até o regime militar, porque quer que as pessoas aprendam a fazer as coisas. Não interessa questionar nada. Podemos continuar. Então, nessa revolução, ou nessa educação, cada um é ultra especialista numa parte. Podemos caminhar. Desta educação, a gente acaba chegando na educação ambiental. Eu já escrevi, o primeiro livro que eu escrevi, o segundo, foi de educação ambiental, né, em 2010. Por sinal, eu preciso confessar a vocês que eu pensava que era impossível escrever um livro, viu? Até que escrevi o primeiro, que foi Bioindicadores da Qualidade Ambiental, e aí eu percebi que não era impossível, né? Na época, tendo dinheiro e tendo o que falar e pessoas para ajudar, ia. E depois eu escrevi um que é basicamente autoral, educação ambiental, depois escrevi um outro sobre educação ambiental, até o dia que eu resolvi que a educação ambiental estava um pouco assim, longe do que eu estava pensando. Hoje eu falo de educação para sustentabilidade, que a gente vai chegar lá na frente. Mas, muito bem, educação ambiental, que para mim foi uma coisa que hoje está relativamente superada, tinha temas específicos, até o livro que eu escrevi está lá,
né? Ai, meu Deus, se alguém tiver, pelo amor de Deus, me devolva, eu pago, porque eu não quero nem que as pessoas leiam mais aquilo, porque minha cabeça está em outro lugar. Muito bem, vamos caminhar. Então, a visão era de formar o ex-cidadão em cima de temas específicos, e aí a gente se pergunta, e a experimentação? Então, intermediário entre a educação ambiental e a educação local, eu coloquei uma coisa chamada educação ambiental com experimentação. Isso está escrito em alguns livros, viu? Os livros mais recentes têm isso. Então, a gente chega na educação local, que local não está escrito errado não, viu, gente? É o global com o local. Então, essa junção que as tecnologias... Veja, eu estou agora em Ouro Preto. Que pena que eu não estou aí para tomar um cafezinho com pão de queijo. Mas, tudo bem, vou me consolar. Então, estou aqui e em 1 minuto fui para Ouro Preto e voltei. Na próxima semana é Semana do Meio Ambiente. Cada noite eu vou estar num estado diferente. E veja, isso seria inteiramente impossível, tanto em relação de tempo, de viabilidade de eu me locomover, como custo. Então, veja que hoje a gente tem a possibilidade de estar dialogando com pessoas no mundo. Isso é uma coisa fantástica. E veja, eu estou com 60 anos, eu tenho colegas que se negam a entrar na tecnologia. Eu vivo me desafiando. Eu vivo, por quê? Porque eu tenho muito medo de fossilizar os 60 anos. Eu me lembro quando eu tinha 15, que o povo de 60 anos estava só esperando morrer. Eu não estou esperando morrer, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho uma agenda aí de 30 anos de trabalho. Então, vejam, mudou a perspectiva do mundo. E a gente tem que mudar entrando nessas tecnologias digitais que são inteiramente naturais para quem tem 20 anos, mas eu fui analfabeta de computador. Eu fui fazer um curso de 2. Eu fui fazer Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+U, Ctrl+N, porque a gente programava, não era desse jeito, não. Então, vocês pegaram uma onda completamente diferente. Para a gente fazer levantamento bibliográfico, a gente ia na biblioteca, tinha um livro desse tamanho por mês, que chamava, sei lá, Tesauro, nem me lembro como era o nome mesmo. A gente lia aquilo dali, claro que ninguém tinha condições de ler tudo, a gente dava, eita, biologia, onde é que está, né? E aí a gente pedia no Comute, pagava sei lá quanto, na época era 2 cruzado, por página, vinha uma xerox 1 mês depois, para eu ler e descobrir que aquele dali não era o que eu queria. E hoje você entra no Science Direct, no Scopus, onde você quiser, e em 2 minutos você tem 10.000 artigos para ler. É outro momento, é outro momento. Muito bem, então vamos caminhar? Então, nessa visão local, a gente tem que ter indicadores que sejam compreensíveis para todos, absolutamente todos. Olha, em 2019 eu fui para a China, para uma reunião desse povo que fica falando, estudando os ODS, né? E eu me lembro que eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou passar fome e sede, né? Porque, tá certo, com dinheiro você não passa aperreio que eu tenho, mas como é que eu vou me comunicar com as pessoas? O que eu descobri é que os chineses, o governo chinês está fazendo um investimento maciço e pessoas que chegam no ensino médio, ela já direciona, você gosta de engenharia, sua nota é XY, então você vai entrar num programa de internacionalização. Olha aqui, as 10 melhores universidades o governo chinês vai pagar. Qual dessas 10 você quer ir? Aí a criatura vai com tudo pago, viu? Que eu vi isso no Columbia University, eu vi isso no AEM Texas, cheio de chinês, cheio, entupido de chinês. Eles pagam graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, a pessoa volta para a China para fazer a revolução tecnológica. Na China se cria cidades. É impressionante. Eu fiz uma pequena viagem e tinha uma coisa assim de uns 50, 60 prédios de 30 andares, cada um com 14 apartamentos. Faça a conta, é uma cidade. E aí eu perguntei, o que é isso? Ele disse, aqui está se montando um pequeno bairro. Eu digo, pequeno bairro? Como assim? É o governo que vai acabar com uma cidade que está sem saneamento, vai botar todo mundo aqui, e vai fazer uma fábrica do outro lado, todo mundo que vier para cá trabalhar na fábrica, faz isso, faz aquilo, já está tudo planejado a vida do povo. A questão é que ninguém tem o direito de dizer que está achando ruim, né? Você vai sair dali, vai morar no prédio, vai trabalhar onde o governo está mandando, e
o governo vai pegar aquela cidade que não tem saneamento e vai fazer uma nova cidade. Existe uma cidade na China que foi toda montada só para a tecnologia. Não tem uma pessoa morando ainda. Vão começar a morar no próximo ano. Então, veja, é uma lógica diferente. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo. Eu não estou defendendo o que está acontecendo lá. Eu só estou dizendo que a gente não pode olhar para Ouro Preto e acreditar que somos de Ouro Preto feito uma árvore e que a gente não vai sair nunca daí. De jeito algum. Você de Ouro Preto tem que olhar o mundo e o mundo vai influenciar você e você pode estar em qualquer lugar do mundo. Me parece que o mais importante é a gente realmente se direcionar para valores positivos e a sustentabilidade é um deles. Mas vamos dar uma caminhada. Eu estou vendo o chat aqui, mas não estou conseguindo acompanhar. E aí, eu venho, assim, muito, desde 2010, 2011, né, que eu estou um pouquinho antes até, porque eu me envolvi muito com a Agenda 21, então, desde 92 que eu estou muito envolvida nisso, e venho sempre me perguntando, mas a educação não está alinhada à sustentabilidade. E aí eu venho teorizando em cima de educação para sustentabilidade. Tem um pequeno artigo meu numa enciclopédia da ONU, que eu acho que é Princípios para a Sustentabilidade, ele está em inglês, mas ele vai trazer alguma coisa disso que eu estou falando aqui. Então, me parece que a educação ela tem que estar agora focada em outro lugar. Não é só aqueles 5 temas da educação ambiental tradicionais, né? Água, solo, ar, não sei lá. Não é isso, é muito além. Os ODS mostram isso para a gente, e o que virá após o ODS, que eu não sei qual é o nome que a ONU vai dar, vai ser muito mais largo e muito mais orgânico. Então, a educação ela precisa estar com essa visão crítica para a gente conseguir entender o valor de você ter um indicador, o valor da ciência e fazer parte da ciência. Ser um agente ativo da ciência, ok? Então, vamos caminhar. Então, esses problemas sociais, ecológicos, econômicos, eles vão estar todos nesse processo que é a educação para a sustentabilidade. Isso é muito importante. A gente ter uma plataforma que seja multifatorial e que você consiga se compreender e se localizar dentro dela. Ora, eu era bióloga, né? Eu tenho 2 formaturas de biologia. Quando eu fui fazer pós-graduação, eu tinha 2 âncoras, chamadas Pedro e João Henrique. Não podia sair do país. Mas vamos lá, e nem podia sair do meu lugar. Onde é que eu tinha uma linha completa? Fui fazer a oceanografia. Quem olhar, vê, eu tenho especialização, mestrado, doutorado. Possível. Não adianta a gente querer o impossível e, de repente, você não consegue. Então, você também tem que se pautar o que é possível para você naquele momento, não é? Mas veja, se você olhar meu currículo hoje, vai dizer o que é que essa mulher está fazendo, coordenando esse Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, com 17 livros escritos a respeito disso. O que é que essa bendita Soraya resolveu escrever um livro sobre resíduos sólidos e Covid, né? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto aos temas e aberto à crítica também. De repente, alguém pode dizer, você não tem competência para isso, não. Ok, me mostre onde eu estou sendo incompetente para eu estudar mais. Então, eu acho que assim, a competência é uma gotinha no oceano. Eu estou muito consciente disso. Eu trabalho em pedacinho de resíduo, pedacinho pequenininho, junto com um colega que é reconhecido internacionalmente como um dos grandes nomes de resíduos sólidos, né? E aí eu tento aprender com ele, tento fazer coisas e dialogar com ele. Ontem mesmo, para minha surpresa, uma pessoa do governo disse, olha, a gente está precisando falar com você e com fulano. Pode ser tal hora, quando eu olhei, já era meia hora depois. Então, veja, o governo acaba acionando a gente quando a gente tem um trabalho apolítico, o meu trabalho sempre foi completamente apolítico partidário. Não sou de partidos. Tem uma política por detrás, sim, eu sou da política da sustentabilidade, sou da política da inclusão social, tem uma série de questões políticas aí por detrás, mas eu não tenho partido, eu não entro em partido. Nada contra quem entra, eu não entro, eu quero ser reconhecida como técnica. E como técnica, desde o governo de direita, de esquerda, do meio, de um lado, do outro, eu estou perto, eu estou auxiliando. Pago, não pago, independe. Ligou para mim, quis uma opinião, pode abrir os documentos que eu dou minha opinião, sem problema nenhum.
Então, eu acho que também você tem que ter essa ousadia de dizer, muito bem, a oceanografia eu entendo alguma coisa, tem um projetinho em Fernando Noronha. Quem quiser participar, pode vir, viu? A gente não está indo lá, meu projetinho está lá, a gente está ativo no projetinho, né? Aí tem outro projetinho com catadores, que eu tenho muito interesse nessas comunidades tradicionais, tem outro projetinho em resíduos sólidos. Então, eu acho que você também tem que ser sensível aos temas emergentes. Então, ano passado, eu lancei esse edital de resíduos sólidos e Covid, e aí a gente conseguiu lançar o livro, ainda era ano passado, mas já com ISBN desse ano. Então, você tem que estar antenado do que é que está rolando no mundo, para você não perder o bonde da história. Você não sabe nem o que é bonde, né? O trem, o trem bala da história. Vamos lá, vamos dar uma caminhada mais. Ainda tem mais umas coisinhas, tem uma série de slides ainda. Então, muito bem. Eu não vou ler, mas a Educação para a Sustentabilidade, eu fiz alguns princípios, né? Estou colocando aqui, está já registrado no livro. Esse livro está na internet e também está nesse capítulo Education for Sustainability, que está, ele é na realidade 2019, né? 2018, no Springer, e aí você consegue encontrar rapidinho. Então, a articulação de diversas áreas, promover o melhor entendimento das questões, as pessoas envolvidas no processo acabam adquirindo novos conhecimentos, porque só a interseção entre duas áreas já gera um novo conhecimento. Você teorizar em relação, você criar um diálogo que está focado no conhecimento, e você compreender que o seu conhecimento é aquele pedacinho de nada, e quando você se junta com pessoas do mundo todo, você começa a ver que existem visões completamente diferentes das suas, e isso é muito válido para você caminhar e para você também fazer o outro caminhar. Uma educação integral que envolva professores, alunos, técnicos, famílias e comunidades, isso para mim é fundamental. E quando eu falo isso, eu falo que você precisa perder o medo de falar. Se um jornalista pede para você falar, fale, se é a sua área de conhecimento. Se é para você fazer uma palestra, faça. Essa semana nós estamos com uma sequência de 6 cursos que são dados pelos pesquisadores do GAMP. Eu vou colocar aqui rapidinho no chat. Se você mandar um e-mail para ecosdepernambuco@gmail.com, você tem como resposta o link para se inscrever nos cursos. Tem pessoas que é a primeira vez que estão dando curso e viram, como é que eu vou fazer? Você vai fazer, simplesmente. Aí manda para mim, eu olho, vamos, ajeite, vamos. Então, todos os anos, o Ecos de Pernambuco é um projetinho que a gente tem que congrega 10 instituições. Todos os tribunais federais, estaduais, Ministério Público Federal, Estadual e AGU. É um projetinho que talvez esteja aí um impacto de talvez 1 milhão de pessoas diretamente atingidas nesses órgãos, né? E a gente tenta estimular a gestão ambiental nesses órgãos. Então, é um projetinho bem interessante, lançamos um livrinho esse ano também falando sobre isso, já tem uma sequência de 3 livros sobre o Ecos de Pernambuco. Vamos caminhar? Então, muito bem. Aí a gente volta, é a última sequência de desafios dos ODS do Brasil. Então, a primeira coisa que me parece, a gente tem uma fragilidade institucional. Isso é muito complicado, muito. Porque, veja, se uma pessoa pega o IBGE e troca a direção, uma pessoa pega um órgão que é acessório, né, é de assessoria ao governo federal, que é para gerar dados, e você troca a presidência e coloca um político ali, você está fragilizando aquele braço, que é um braço técnico, não é um braço político, né? Então, isso me preocupa. A pulverização de informações em grande número de instituições e que você não tem uma concertação desses órgãos para produzir dados. Então, veja, já temos mais de 5.000 municípios. Os dados de saúde, eles vêm consolidados numa planilha, porque existe repasse de recursos. Os dados de educação são consolidados também numa outra planilha, porque é repasse de recursos.
Os outros dados não são consolidados. O que é que você tem de qualidade de água nos municípios? Ninguém sabe no país. Ninguém sabe. Então, saúde e educação você tem. Algumas coisas de educação. Saneamento você já não tem. Então, veja, essa pulverização fragiliza muito você ter uma leitura de município, de região, de estado, de região, em termos de região brasileira e de país. E, quiçá, de mundo, né? Algumas estatísticas são muito dependentes desse esforço de coleta. Se você não tiver a mesma metodologia, não há estudo estatístico que melhore dado. O dado é bom ou ruim. Se o dado foi coletado de forma enviesada, as suas respostas vão ser enviesadas. Não há possibilidade. Todo mundo sabe aqui, porque todo mundo trabalha com metodologia científica. Parte das informações ambientais são produzidas com questões muito pontuais e vem com uma rubrica política. Então, digamos agora, não, o INPE está calculando desse jeito o desmatamento, agora a gente vai mudar a metodologia, vai mudar o satélite. Meu Deus, é uma série histórica que o INPE tem. Aí você joga fora tudo isso, simples assim. Então, você tem que valorizar a técnica para você ter certeza da informação que você está tendo. Agora, o uso político da informação é outra questão, que eu não vou discutir aqui. Se o político A, B ou C vai fazer assim ou assado. O que me interessa é que a gente tenha uma metodologia que, ao longo do tempo, valide aquela série histórica, e que essa série histórica não seja quebrada. Então, existe uma irregularidade na produção de dados ambientais. E, às vezes, a gente simplesmente não tem o dado ambiental. Vamos lá? O próximo, por favor. E aí, se a gente olhar o ODS especificamente, né? A gente precisa... Ok, tinha um antes. Ok. Então, um instrumento... Não, o anterior, por favor. O anterior, por favor. O instrumento... Agora foi uma confusão. Ande mais um, Rafael, por favor. Talvez eu tenha colocado na forma errada. Então, ok, depois eu falo outro. Então, uma coisa que a gente precisa ter, e as universidades precisam se deter, é aumentar um conhecimento específico de estatística. Porque estatística é quando você pega os megadados, né? E você consegue enxergar coisas. Então, eu me lembro que a planilha do meu doutorado tinha 52 mil linhas. Não dá para enxergar nada ali. Claro que não. Então, tive que ter um tratamento estatístico para a gente conseguir entender aqueles dados todos que eu tinha coletado, não é? Então, esse conhecimento científico diversificado, aplicado na área ambiental e aplicado nas diversas áreas, isso é fundamental. A gente tem um processo de capacitação, por isso é que o GAMP, anualmente, lança cursos gratuitos, e nós temos o EPERSOL, que é esse Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos. Ele vai estar disponível no www.epersol2021.online. Lá vocês encontram 17 livros a respeito de resíduos sólidos e você tem um evento que é quase que gratuito. Com webinário, com livros, com artigos que você submete para publicação de livros, né, para compor o livro, e é um esforço que a gente faz todos os anos, todos os anos. A universidade não fica com R$1, e é feito integralmente pelo Toque Amigo dentro do GAMP. Então, é um evento, você não vai encontrar evento da dimensão que é o EPERSOL nesse preço, simplesmente não existe. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo participe. Né? Articulação interinstitucional, isso é fundamental. Nos diversos ministérios, vamos dizer, eu estou vinculada diretamente ao Ministério de Educação, eu sou uma funcionária federal, né? Mas esse ministério é articulado a outros. Veja o banco de competência que o governo federal tem só de professor doutor. Se você olhar só isso, tem de professor doutor que eu posso chamar para dar opinião aqui no governo federal. Você tem um banco aí de mais de 100 mil, 150 mil doutores. Por que a gente não é acionado?
Só na minha universidade são 2.000 doutores. Por que a gente não é acionado para isso? Né? Então, eu acho que tem que... Mais um, por favor. Aguardando. Professora Soraya, Ok. só mais Então, a alguns gente tem minutinhos, viu, uma para as considerações ferramenta finais. Ok? Ok. Eu estou aqui, 49 minutos, eu estou vendo. Ok. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente tem que estar alinhado, né? Que é esse Framework for Development of Environmental Statistics, e é por aí que os dados vão entrar na ONU. Pode ir mais um? Vamos lá. E eu realmente não vou poder avançar na parte de revolução industrial, deixo para vocês. Isso tem muito a ver com toda essa pegada de revolução industrial que a gente está vivendo, da indústria 1.0, 2.0, 3, 4 e 5. Então, se você for simplesmente passando, Rafael, por favor, simplesmente passando. Então, a revolução 1.0 é exatamente aquela que aconteceu lá na Inglaterra, lá atrás, e que ela tem um potencial impactante tremendo, mas vá simplesmente passando. Quando a gente chega na Revolução 2.0, a gente já tem uma mudança de base energética, e aí a gente já usa energia. Mas a partir da Revolução Industrial, que faz a indústria 3.0, a gente começa a ter a parte da cibernética, do cyberconhecimento. E aí você tem a internet das coisas atuando, você tem a internet conectando as diversas facetas, até que a gente chega na indústria 5.0, que é a customização, é o ponto mais alto que a gente tem hoje da indústria e da revolução industrial. Então, a gente precisa chegar nesse ponto, esse é o último slide, para a gente conseguir fazer a rastreabilidade. Enquanto a gente não tiver a rastreabilidade, quer dizer, um celular ser rastreável, uma roupa ser rastreável, e na Europa Nórdica já existe todo um experimento com microchip para a gente ter a rastreabilidade, para saber para onde estão indo as coisas, qual é o caminho e qual seria o caminho mais sustentável. Enquanto a gente não tiver rastreabilidade de dados e de coisas, a gente não vai avançar em relação aos ODS. Então, esses são, rapidamente, os desafios que a gente tem em relação aos ODS, mas eu preciso dizer a vocês que a minha grande, grande confiança, grande esperança é em você. É em você que está se formando, é em você que já nasceu nesse ambiente cibernético, que já nasceu na internet das coisas, e a sua visão de mundo vai ser completamente diferente da minha. Eu tenho certeza que o mundo daqui a 10, 15, 20 anos vai ser muito melhor do que o mundo que a minha geração está entregando para vocês. Muito bem, estou à disposição. Professora Soraya, incrível realmente sua palestra. Eu pessoalmente gostei bastante. Vou passar então a palavra para o professor Wellington e para o professor Danton, para eles poderem fazer essa mediação, as considerações deles e as perguntas do chat. Bom, boa noite a todos e a todas. Sabe as palavras, Rafael, eu sou suspeito de falar da professora Soraya, que eu já conheço, né, desde 2014, primeira vez que eu estive em Pernambuco, no Congresso Brasileiro. Na época era um encontro, o EPERSOL, né, fiquei encantado com a proposta, tive outras oportunidades de estar indo, né, cheguei até a ministrar um curso de resíduos industriais lá, com eles, né? Enfim, palestra fantástica, né? Coloquei aqui algumas observações, mas eu queria chamar o professor Danton para ele fazer as suas considerações e depois eu vou fazer vou ler as perguntas que aqui estão. Professor Danton. Estou abrindo o meu microfone. Então, boa noite a todos. Boa noite, professora Soraya. Primeiramente, eu quero parabenizá-la
pela originalidade na abordagem, né, de um tema tão importante, né, e de momento. Tá certo? E agradecer, né, pelo fato da senhora disponibilizar, né, essas informações e esse conhecimento. Realmente, a palestra foi muito boa. Né? Eu já venho atuando na área ambiental já há algum tempo, tive a oportunidade de participar da Eco 92 e depois da Rio+20, sendo convidado do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá certo? Em relação à questão de resíduos. Tá? Mas eu gostei muito exatamente da originalidade que você colocou na sua apresentação. Tá? A forma didática de aglutinar, inclusive, os ODS. Tá? Eu tive a oportunidade, professora, de orientar um aluno nesse nosso programa, que ela foi estagiária na ONU, tá? E em 2017 ela defendeu a sua dissertação, que foi exatamente sobre a avaliação e acompanhamento em nível global, tá certo? Da implementação da Agenda 2030 visando o desenvolvimento sustentável. Tá? E nós trabalhamos naquela época, ela defendeu em 2017, né? E o que nos levou, inclusive, a aceitar esse desafio, né? Que eu sempre fui um questionador em relação à implementação da Agenda 21, tá certo? Então, diante do que foi colocado na época que nós desenvolvemos o trabalho, né, e que a Agenda 2030 ela vinha exatamente, que a minha grande pergunta era o seguinte: o que ela vai ter de diferente em relação à Agenda 21? Né? E, principalmente, em mecanismo para a implementação. E aí nós focamos exatamente nisso, né? A história de ter uma plataforma, criar um fórum político de alto nível, né? As avaliações nacionais voluntárias, tudo isso. Tá? Então, eu também sempre gostei de acompanhar muito, né, a roda da história, tá certo? A roda da história. E, então, eu tenho aqui uma pergunta apenas para a senhora, diante da sua experiência e tudo mais. Tá? A senhora listou... E o que virá? Não, a senhora listou muito bem os desafios brasileiros, certo? Então, eu perguntaria o seguinte: quais são as principais dificuldades que a senhora enxerga realmente para implantação, seja dos ODS ou da própria Agenda 2030? E que tipo de solução ou ação a senhora acha que poderia ser adotada para superar essa dificuldade? Bem, as dificuldades eu fui trazendo ao longo da palestra, não é? Me parece que a gente tem dificuldade no campo estratégico, gerencial administrativo, político normativo, não sei, está funcionando, a parte toda de conhecimento, né, de capacidade, de recursos. Então, nós temos aí uma sequência de problemáticas que não são inerentes ao Brasil. Eu vejo vários países tendo essa mesma problemática nas discussões que a gente tem, isso sempre aparece. O mundo hoje está um pouco dividido entre o G7, G8, os BRICS, que é um negócio meio, né, assim, meio lá, meio cá, porque você tem a China dentro dos BRICS enfim, não é uma coisa tão orgânica aí, mas de todo jeito você tem o G20, ou talvez o G20 e os outros países. Isso na África, não se discute isso em vários países. A América Latina faz um esforço e tem algumas iniciativas que a gente tem para trabalhar coletivamente. Então, mas isso sempre muito na esfera acadêmica. Eu não vejo os governos inteiramente envolvidos, eu não vejo os blocos econômicos envolvidos, eu não vejo a UNILA, eu não vejo o Mercosul, a ALCA, que foi desmanchada, a União Europeia alguma coisa faz. Então, eu acho que tem um problema aí político-administrativo muito, muito relevante. Quais as estratégias, não é, para a gente sair disso? Eu acho que a primeira e grande estratégia, por isso é que eu tentei dar foco em relação à educação, é o nosso modelo de educação, sabe?
Então, se a gente começa a trabalhar essa sala invertida, esse modelo de educação com problematização, onde a gente leva a criticidade, leva as questões e vamos ver o que é que o nosso alunado traz de solução, eu acho que a gente está formando uma nova consciência socioambiental no país. Mas isso, o processo educativo é um processo de geração, então a gente vai ter que esperar aí talvez 5, 10 anos para as pessoas que a gente está formando estarem em posições de comando. Então, isso é muito interessante. Eu vejo que, hoje, quem está em posição de comando no meu estado não são pessoas mais da minha idade. Vamos dizer, Eduardo Campos é uma pessoa que eu conhecia desde 12 anos. E depois de Eduardo entrou Paulo Câmara, que é mais novo, e as pessoas que estão hoje no topo são pessoas de uma geração mais baixa, mas os assessores têm a minha idade. Então, eu conheço os assessores todos. Daqui a pouquinho, mais 10 anos, isso é um deslocamento. E aí virão pessoas também com 30, 30 e poucos anos, que vai assessorar o pessoal de 50, 60, e eu já não vou conhecer mais. Então, essa alternância, essa modificação das áreas de comando, isso é muito interessante. E a gente está formando uma base que vai estar nessa base de comando daqui a 10 anos. Então, eu acho que a gente vai ver, nesses próximos 10, 15 anos, uma grande revolução socioambiental. Primeiro, pela competência de temas emergentes que não existiam na época que o professor Dalton e nós nos formamos. Então, digamos, gestão ambiental era uma coisa que não existia quando eu tinha 20 anos, simplesmente não existia. Engenharia ambiental, idem, idem. Então, a gente está vendo temas emergentes que são fundamentais para a estruturação do mundo. Então, eu acho que o processo educacional, junto com o político estrutural, ele vai mudar completamente nos próximos 10, 15 anos o que a gente vai ter de gestão no mundo. É minha esperança. É muito bom encontrar pessoas com essa visão. Eu também sempre discuti dentro da universidade, né, o papel fundamental que nós temos, né, de gerar pessoas qualificadas e com visões diferentes, certo? Então, é muito interessante, né, identificar que, como eu sempre digo também para os meus alunos, empresas e instituições são tudo nomes de fantasia, né? Na realidade, elas são pessoas que constituem empresas, são pessoas que constituem instituições, e são as pessoas, né, que vão ser capazes de mudar essa realidade. Tá certo? Então, eu fico muito feliz em encontrar, né, pessoas com essa visão também. Tá? E, para finalizar aqui, né, também gostei muito da sua consideração em relação à educação ambiental, né, chamando a atenção para a necessidade de que, na realidade, ela deva ser tratada de forma transversal numa grade curricular, e não apenas como uma disciplina isolada. Então, no mais uma vez, parabéns pela sua palestra. Né? Vou guardar com muito carinho esse material que a senhora disponibilizou, tá? E gostaria, depois de, inclusive, né, poder manter mais contato, né, com a senhora, para que a gente possa trocar algumas figurinhas. Tá? Muito obrigado. Vamos sim, professor, vamos sim. E todos os pós-graduandos que estão, os meus colegas docentes, eu estou inteiramente à disposição, porque esse intercâmbio de ideias é muito interessante. A realidade que vocês têm aí, a visão local de vocês é totalmente diferente da minha, as questões são diferentes, mas a gente precisa ter essa articulação sim, porque o planeta é único e, no fundo, nós fazemos parte de uma grande sociedade planetária. Muito bem, Wellington. Agora fica com você. Tá joia, professor Danton. Vamos lá. Professora Soraya, eu vou ler algumas perguntas aqui, está no chat. Nós temos até o professor Cláudio, que já até ministrou conosco aqui no nosso seminário. Ele é de Angola e ele até fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou ler para a senhora. A primeira pergunta é a seguinte: professora Soraya, por que você acha que a representatividade brasileira é tão pequena nessas reuniões da ONU sobre os ODS? Será por uma falta de compromisso do país com os objetivos dos indicadores, fazendo com que certos países virem o rosto para o avanço brasileiro? Minha internet ficou um pouco instável. Tá. Eu vou ler de novo aqui.
A pergunta é Não, a não, seguinte. eu peguei que a representatividade do Brasil é pequena nessa reunião da ONU, e isso é muito estranho. Uhum. Eu me lembro que a reunião que eu fui para o Peru, a gente organizou um grupo aqui do Brasil, éramos 6 pessoas, só eu, do Nordeste, a gente tem uma baixa mobilidade, na época que a gente, porque agora parou mesmo, né? Somos fixos, mas antes a gente tinha uma baixíssima mobilidade. Se você comparar o Nordeste ao Sul e Sudeste, há uma baixa mobilidade de quem mora no Norte e Nordeste, e cientistas não se deslocam porque não tem financiamento para isso. Mas quando a gente olha para o mundo, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu me lembro que um colega meu disse, eu estou indo para a Amazônia, você quer ir? Ele da Suíça. Aí eu disse, você vai fazer o quê? A gente vai ter uma aula prática. Como aula prática? Não, o pessoal de graduação vai passar 10 dias na floresta amazônica para ver o que é. Como assim? O povo da Suíça vai passar 10 dias aqui conhecendo? Então, existe um investimento maciço em educação nos países desenvolvidos, eles também têm mais recursos do que a gente, enquanto que na nossa, não. Prova disso que 75% do investimento discricionário das universidades foi cortado, da minha, da de vocês. Então, isso significa uma falta. Se hoje acabou a pandemia, pronto, a gente quer voltar da aula, não tem condições, porque não tem ninguém limpando na universidade, não tem sabão, não tem água, não tem dinheiro para pagar a luz. Então, isso reflete também a cartela de valores da própria população. Uma população que é considerada como, né, que não tem nem higiene pessoal, dentária, cuidados básicos, ela, do outro lado, também não tem saneamento. Então, eu acho que é uma conjunção de coisas, sabe? É o governo que não investe em saneamento e educação, é a população que também não tem esse conhecimento. Então, aqui no país a coisa é complicada. E quando a gente vai para o exterior, na época, o Brasil não era pária. Hoje, ninguém quer receber o brasileiro. Eu acho que isso vai se reverter. Mas é muito caro. Eu me lembro que em 8 dias de Nova York, eu gastei o salário de um mês. Imagina o que é isso. O dólar, você compra qualquer coisa lá, é 6 vezes mais caro para a gente. Então, é praticamente impossível você ir para o exterior, você ter esse diálogo, porque o investimento que você faz é muito grande e a universidade não lhe dá o suporte. Mas, veja, eu fui como pesquisadora e eu invisto na minha carreira. Mas por que o governo brasileiro não estava? Sabe? Tinham duas pessoas da chancelaria, 2 pessoas de do Itamaraty, em 3.000 pessoas que estavam inscritas. 3.000 pessoas. Só tinham 3 pessoas do Brasil. Eu e 2 pessoas do Itamaraty. Por que isso? Porque não se dá o devido valor. Né? Simplesmente isso. Então, eu estranho, porque se a gente não conhece esses movimentos, se a gente não faz parte desses movimentos, você também não abre espaço para o diálogo, você não abre espaço para levar informações do Brasil e trazer tecnologias, fazer esse intercâmbio. Então, eu acho que é uma desvalorização acentuada que se tem das universidades, não se compreende o valor da ciência. Acho que o governo investe muito pouco na ciência e na mobilidade dos seus servidores, e acho que internamente a população não compreende a necessidade da gente fazer isso. Até interno, dentro da universidade. Eu me lembro que eu já ouvi, em 2018, Soraya, você é a pessoa que mais viaja aqui no departamento. Eu digo, mas não tem R$1 do departamento. R$1. É dinheiro meu. Qual o problema? Eu estou dando aula, eu estou fazendo tudo. Então, por que achar ruim? Por que não olhar o contrário? Já que você viaja tanto, me diz aí, me dá a dica para eu viajar também, para participar de eventos internacionais, porque se você pegar, eu só viajei a evento internacional, não foi para outra coisa. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso, de você achar que você está indo para o Peru
para olhar as belezas do Peru. Isso também. Mas você está indo para um evento internacional. Isso tem outra pegada, né? Bem, professora, vou passar para mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou fazer uma compilação, depois eu mando para a senhora por e-mail, porque são muitas, o chat está bombando aqui. Então, tem mais uma, depois eu vou fazer a do professor Cláudio. A pergunta da Carolina. Eu acredito que a educação tradicional tem que ser reformada. Acho que a educação ambiental é a introdução da sustentabilidade, é muito específica e tardia. Deveriam introduzir esses conceitos desde cedo. Não só criando uma cadeia de sustentabilidade nas escolas, por exemplo. Vai muito além disso. Essa abordagem deveria ser feita em todas as disciplinas à medida que forem sendo lecionadas. A visão de sustentabilidade está em tudo, na história, na ciência, na geografia. Assim cresceríamos com uma mentalidade e não esperaríamos tanto para entrar dentro dessa problemática ambiental que possamos. Acredito que deveríamos não só abordar as disciplinas de maneira disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, mas também de maneira transdisciplinar. Qual a sua opinião sobre isso? Sim. Edgar Morin está corretíssimo quando fala da transdisciplinaridade. Existem temas, eu não concordo com ele, o que ele tentou fazer na França, acaba as disciplinas, agora o professor é de tudo. Eu não tenho essa competência não, me desculpe. A minha burrice é tão grande que eu digo, eu só entendo disso, disso, disso. O resto tudinho eu não entendo. Então, aquela gotinha no oceano eu entendo. O oceano todinho eu consigo ver e consigo tentar fazer alguma conexão, mas entender mesmo eu não entendo. Então, os temas que a LDB tentou trabalhar como transversais, né? Sexo, a parte de gênero, não é nem sexo, né? A parte de gênero, a parte de segurança, de ética, meio ambiente e saúde, eu só entendo de meio ambiente e não entendo de outras coisas assim para conseguir dar aula, não, né? Então, existe uma dificuldade nossa de conseguir articular esses diversos saberes. Mas eu acho que, do outro lado, à medida que a gente é humilde o suficiente para reconhecer a nossa incompetência, abre um espaço muito grande para o diálogo. Uma outra coisa, eu concordo integralmente contigo, Carolina, que a gente precisa rever o que está posto enquanto processo educativo no país e no mundo. Porque quando você tem o PISA, que é um sistema internacional de avaliação, e quando você tem o PISA, que mostra que na Finlândia a coisa está solta e eles têm um modelo de educação, por que a gente não vai lá aprender? Quando a gente vê que a revolução que está acontecendo na China também coloca ela numa posição diferenciada, por que a gente não vai aprender? Por que aqui a gente está voltando para antes de 1920, falando de agora educação dentro de casa, né? Você acabar com as escolas e quem vai educar é o pai e a mãe. Eu só entendo e muito pouco de meio ambiente. Se eu for dar aula de português, matemática, história, física, vai ser um desastre. Eu não teria, como eu tenho a honra de ter 2 filhos que são. Eu fico achando que eu estou congelada também. Ai, Senhor. Não sei, foi minha internet ou foi... Agora eu estou vendo todo mundo se mexer, agora eu estou vendo que a internet voltou. Então, eu concordo que educação ambiental, como estava estruturado lá em Tbilisi, foi sendo estruturado no século passado, foi válido naquela época. Hoje a gente tem uma visão que é muito mais larga, então essa visão de educação para a sustentabilidade é colocar a sociedade em outro patamar de conhecimento, com uma nova cartela de valores e, especialmente, olhando para o futuro, não olhando pelo retrovisor. Então, eu acho muito, muito importante a gente ter esse compromisso com as futuras gerações. Aquela carta do índio Squamish, aquilo está super, super em dia, quando ele diz qual é o valor da água, qual é o valor do ar, o ar que recebeu nosso
primeiro suspiro e vai receber nosso último, né? Então, entender que as coisas têm um valor intrínseco em si e que a qualidade de vida, ela é esse componente assim multifacetado de paz de espírito, de um corpo sadio, de você viver em paz com as pessoas e consigo mesmo, de você ter alimentação, ter água, o mínimo. Uma coisa que me preocupa muito, uma das reuniões que eu fui, estava se falando muito do FIB, Felicidade Interna Bruta, isso há 15 anos atrás. E eu disse, ai, Senhor, isso não... eu fui uma voz que fui lá na frente falar. Eu digo, isso não vai dar certo no meu país, não. Porque se você subir o morro, o povo não tem água encanada, não tem saneamento, não tem emprego, não tem nada. Mas se perguntar, você é feliz? Ele vai dizer, eu sou. A gente só pode pensar em felicidade interna bruta após uma base mínima de humanidade. O que significa ser humano? É você ter uma casa, é você ter estudo, é você ter segurança alimentar e hídrica, é você ter segurança enquanto segurança física. Então, depois que você tiver esse patamar mínimo, veja, minha casa, minha vida, eu acho que é esse o programa, o Brasil Verde e Amarelo, o nome que quiser dar, dizer que a casa própria é um sonho, que sonho é esse? O sonho da gente tem que ser outras coisas e não ter uma casa. A casa é um direito. Não pode ser um sonho. Então, quando o governo começa a embutir na cabeça da gente sonhos que não deveriam ser sonhos, são direitos, a gente já está sendo usurpado do mais básico, que é ser humano. Então, me preocupa muito isso. E a educação ambiental tem que tratar disso. Não é só tratar de biodiversidade, água, solo, ar e resíduo. Professora Soraya, tem mais uma pergunta aqui do Cláudio. Como eu disse, ele está lá em Angola. Opa. Boa noite, a partir de Angola. Estamos agora na década de restauração de ecossistemas e na última década da Agenda de 2030. Qual a estratégia para que os governos e a mídia estejam mais envolvidos na implantação da agenda? Temos que falar, temos que não ter medo de falar, temos que gerar um movimento de consciência socioambiental na sociedade. E isso a gente só faz falando e dando exemplo. Então, eu vou dar um exemplo que talvez não seja muito agradável para vocês. Eu não como carne. E aí, qual é o maior exemplo que eu posso dar? Não comer carne. Vou para um churrasco, todo mundo come churrasco, não sei o que, parar e eu aqui quietinha, não preciso ficar propagando que eu sou vegetariana e por que eu sou vegetariana, não. Uma vez por mês, eu como algum tipo de animal. Uma vez por mês, por uma questão de transfusão de sangue, coisas assim. Mas eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Qual é o exemplo que você pode dar de sustentabilidade? É nas suas compras. Eu me lembro, Wellington, eu indo com meus filhos, eu tinha acabado de vir da Alemanha, isso foi, eu acho que em 99, e eu sempre usei sacolas de lona, e eles nunca quiseram ir comigo e ficavam dizendo que eu era a Dona Xepa, porque eu nunca assisti em televisão, mas dizia que tinha uma novela que tinha uma tal de Dona Xepa. E eu sempre levei na brincadeira. Hoje em dia todo mundo usa. Então, veja, eu acho que o exemplo constrói, não é só o discurso sem um exemplo é completamente vazio. Então, defina a sua cartela de valores. Eu não uso couro, não uso, minha bolsa é couro sintético, meus sapatos são couros sintéticos. Mesmo que vamos dizer, eu só tenho uma bolsa, na realidade, uma bolsa branca, e mais nada. Eu só preciso de uma bolsa, eu não preciso mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser racional, entender que nós temos valor pelo que está dentro desse corpo, não é pelo que cobre esse corpo. Veja, Thomas Moros, num livro de 1517, que se chama Utopia, ele fala que está vindo uma tribo, e quando ele olha, os reis estão na frente, porque os reis estão completamente sem roupa, e quem está mais para trás são as pessoas mais pobres, que precisam se vestir e precisam usar joias. E, na realidade, o que ele estava descrevendo era Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, né? Então, eu acho que ele está corretíssimo. Quem tem valor intrínseco não precisa ficar tão preocupado com o que está fora. Eu faço ginástica todo dia, eu como bem, eu durmo bem, eu cuido
desse invólucro que faz com que eu esteja na Terra, mas eu não supervalorizo isso. Eu tenho um celular muito bom, realmente, um Apple, que eu comprei, porque o meu quebrou quando eu estava com meus irmãos, que são americanos, né? Isso aqui vai durar um bocado. Eu tinha um iPhone 4 e todo mundo dizia, por que você não compra outro? Por que você não compra outro? Porque não preciso. Agora eu estou com um iPhone 11, que para o ano e no outro ano, se ele não quebrar, vai estar comigo. Eu não preciso ficar trocando, porque isso não agrega em mim valor. O que agrega em mim valor é eu estudar, eu ser coerente, o que eu falo, o que eu faço. Porque ninguém aqui está de férias, viu? Comunica a todos vocês que vocês não estão de férias. Eu não sei, agora apareceu que minha internet está instável. Você está me ouvindo? Então, todo mundo está aqui por uma razão. Procure sua missão, assuma sua missão e siga ela. Porque é aí que vai estar sua felicidade. Não é no celular, não, que caiu no chão, quebrou. Minha felicidade é isso aqui, é? Aí não dá, né? Minha felicidade é estar com vocês, é partilhar com vocês o que eu estou lendo, é ouvir de vocês críticas. A única coisa que vai fazer com que eu cresça são críticas. Dizer, ó, Soraya, você falou aqui, eu não concordo, eu acho que é mais à direita, mais à esquerda. É a gente ser resiliente para o outro e acolher o outro. É isso que a gente está fazendo na Terra. E deixar a Terra melhor do que a minha geração deixou. Eu peço mil desculpas a vocês desse planeta que a gente está entregando para vocês. Mas eu ainda não perdi a esperança de melhorar ele. E eu conto com você para fazer essa tarefa comigo. Que aula, viu, professor Soraya? Muito bom. Que nada. Tem um comentário aqui, eu ouviria a noite inteira sem problema algum. Eu mesmo teria algumas perguntas para fazer aqui, mas pelo tempo não vai dar. Mas depois eu mando um e-mail para a senhora. Ok, lhe agradeço bastante. Eu que agradeço, e nós estaremos lá no Epersol, né, ministrando o curso. Depois, quem está ouvindo aí, nos vendo, né, pode entrar aí, fazer inscrição, né, e participar dos cursos que estão sendo oferecidos lá nesse congresso, que é tão importante aí para o nosso país. A professora Kerley, vou chamar ela aqui para fazer as considerações dela. Professora Kerley. Obrigada, Wellington. Obrigada pela mediação, você, Danton, e especialmente Soraya, que carinho, né, conosco, de vir encerrar essa primeira etapa. Amanhã é um feriado, então você disse que a gente não está de férias e, de fato, não estamos, e que amanhã a gente consiga guardar um feriado, porque desde que começamos a etapa do virtual, a gente tem trabalhado como um relógio, não é? E, sobretudo, as universidades. Então, sua fala ela vem de encontro, ela vem de encontro com uma sobrecarga que a gente tem assumido e que talvez a gente tenha que repensar isso, né? Sua fala também traz a questão da obsolescência programada, isso é fato, né? Isso é fato, mas um ponto que eu quero retomar, e já para partir para as considerações finais, é a questão do diálogo focado no conhecimento. A palavra diálogo significa aí uma via de mão dupla, né? A gente conseguir falar e ouvir o outro nas idiosincrasias e com muita resiliência, mas eu estou com você aí nessa questão da política na sua mais nobre, na sua nobreza enquanto política, enquanto polis, né? Política para a sustentabilidade, política para a inclusão, política para a alegria, né? Política para os bons encontros, como já falava, né? Alguns já trazia alguns filósofos aí falando dos bons encontros, dos bons afetos, da afetuosidade. E é isso que eu tenho também. A gente só pode dar o que a gente tem, e você traz para a gente o que você tem de melhor. Então, eu agradeço imensamente, né, o carinho conosco, a afetuosidade, a amorosidade que você tem na sua fala, e, sobretudo, conhecimento. Né? Conhecimento a gente está aí para espargir para o mundo, né? Mas o que é seu,
Soraya, é essa amorosidade na sua fala que nos convoca a repensar a nossa postura. Então, mais do que lá os ODS, não é preciso que eles nos atravessem, e que a gente, atravessado pelos ODS, a gente consiga trazer e ser o melhor que a gente pode ser. Então, eu encerro essa primeira etapa com muita gratidão a você, com gratidão a todos aqueles que permaneceram conosco. Nós estamos em atividade desde segunda-feira, há alguns que estão conosco manhã, tarde e noite. Então, de fato, a gente está nesse ritmo, mas um ritmo intenso, que a ideia é que ele se dilua durante o ano, que a gente possa ter várias semanas da sustentabilidade, falando das questões ambientais, e você já está mais que convidada. Você sabe que eu reforço aqui, a gente já conversou antes, mas eu reforço aqui o convite. Essa semana foi organizada juntamente com a FEAM, existe uma equipe muito bacana, a professora Vera Guarda como coordenadora geral do evento, trabalha as questões de gênero. Hoje tivemos assim, uma aula também brilhante no período da tarde, mas assim, estou muito satisfeita e assim, com muita alegria eu lhe agradeço, e as portas da Universidade Federal de Ouro Preto estão abertas para você. Volte sempre, siga conosco, e eu com certeza já sigo você a partir dessa sala invertida, né, desses bons encontros e dessa oportunidade de ser. Mais do que ter. Grande abraço. Obrigada, muito obrigada.